Muito bom dia. Normalmente estou colocando o devocional aqui através do programa de rádio. Hoje eu não estou nos estúdios da rádio, falando um pouquinho mais direto com vocês aqui. E, e hoje uma reflexão eu vou dizer que ela é um pouco mais profunda, eu digo, em relação a você não olhar para esse texto que eu vou compartilhar com a superficialidade, ou seja, olhando rápido demais, sabe? Passar correndo demais. Por quê? Se passar correndo demais sobre esse texto, você pode acabar interpretando Deus de uma forma cruel, de uma forma maldosa, sendo que ele não é assim. O nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus que a própria palavra, ele mesmo, fala de si mesmo e ele diz que ele é bom. O que é isso? Que não há atrapalhos nele, que não há nenhum equívoco nele. Você entende isso? Em Deus não há maldade alguma, ou melhor, não é mas, é um ponto. Em Deus não há maldade nenhuma e ponto final. Acabou a história aí, ok? Junto disso, ao lado disso, há momentos que Deus, sendo Pai, sendo amoroso, permite que nós venhamos a viver coisas que não são tão agradáveis. Vou repetir, não é que são maldades contra nós, só não são agradáveis a nós. E aí eu preciso te relembrar, quantos de nós já não vivemos momentos nada agradáveis? Mas no fundo a gente sabia que era bom para nós. Mas poderia dar milhares de exemplos. Acordar cedo para um trabalho, ou começar uma reeducação alimentar, ou acordar de madrugada para atender um filho que está chorando, ou ter que se preparar para uma aposentadoria, fazendo treinamento de uma sucessão. Nós podemos dar muitos exemplos de coisas que não são tão agradáveis a nós, mas a gente sabe que o fim delas são coisas boas. E essa palavra, ela vem de um livro da Bíblia Sagrada, que o livro inteiro, ele é uma ação de um coração aberto, um coração que está derramado diante do Senhor, sendo sincero. E sendo sincero através das coisas difíceis que está passando. Esse é o livro de Lamentações de Jeremias. Eu quero convidar você a olhar esse texto. Lamentações de Jeremias é uma leitura relativamente rápida de se fazer, no entanto, tem que ser feito fazendo anotações. Então, faça isso. Leia o livro de Lamentações de Jeremias. Para te instigar essa leitura, capítulo 3 e o verso de número 9, 10 e 11, eu quero compartilhar com vocês. Jeremias, só para você ter um contexto, Jeremias é um profeta, você encontra no Antigo Testamento, um profeta que ele passou pelo processo de cativeiro de Israel. O que é isso? Israel, numa das vezes que desobedeceu a Deus, Deus pega esse povo e diz assim, olha, 70 anos de castigo. 70 anos vocês vão ser arrancados das cidades de vocês, vocês vão ser levados lá para uma nação estrangeira. Isso para aqueles povos era muito difícil, né? De certa forma nós também temos isso, né? Mas muitas vezes pela nação, pela cultura brasileira, às vezes a gente erradamente a gente cria um ideal de que para uma nação estrangeira seria melhor, né? Mas pense assim, você tendo que sair às pressas da sua casa, aí você entende mais profundo, né? Você sai às pressas da sua casa, você tem muita coisa que você deixa para trás e isso te causa incômodo. Bom, esse povo saiu da nação deles, que eles amavam, por desobediência. Deus depois manda eles de volta. Jeremias é esse profeta que está avisando que isso vai acontecer, depois ele vive esse cativeiro, aí ele diz agora vivam o cativeiro, porque Deus não vai liberar vocês tão cedo, né? Foi perseguido por causa disso, inclusive porque
queriam, né, que ele profetizasse, não, o cativeiro vai acabar, não, isso é só momentâneo. E ele vem exatamente na contramão, dizendo, não se iludam. Deus falou que é 70 anos, então constituam casa, casem-se, trabalhem, orem pela cidade que vocês estão indo sendo cativos, porque vocês vão ficar muito tempo aí, né? Vai ser gerações aí que vão, uma geração inteira e um pouquinho mais da metade de uma outra vai ficar aí no cativeiro. O pessoal ficou irado com ele, né? E ele estava certo, ele estava falando a verdade. Lamentações capítulo 3 e o verso de número 9, 10 e 11 diz assim, ó: Ele cercou os meus caminhos. Ele quem? Deus. Ele cercou os meus caminhos com pedra talhada. Ele tornou os meus caminhos tortuosos. Tortuosos? Ele foi para mim como um urso na emboscada e como um leão em lugares secretos. Ele desviou os meus caminhos e me rasgou em pedaços. Ele tornou-me em desolação. Meu Deus! Este é o Deus da Bíblia Sagrada? Sim. Jeremias está lamentando. Ele está dizendo, Senhor Deus, o Senhor se fez para mim um Deus que me pegou como um urso à espreita, só esperando eu cruzar o caminho. Ontem ainda, né, se usar aí a data, né, dos vídeos, ontem ainda falava daquela notícia do leão, né? E agora, nesse caso, é o próprio Deus que está sendo comparado como esse que fica à espreita e dilacera o seu servo. Por que é que um texto como esse está na Bíblia? Por que é que Jeremias fala isso em relação a Deus e não é condenado? Por que é que um texto como esse está na Bíblia incentivando inclusive nós orar assim no nosso momento de angústia? Primeira coisa, quando nós lamentamos a Deus, nós não estamos murmurando. Quando nós lamentamos a Deus, nós estamos indo no caminho certo. Quando você chega num médico e fala dos seus problemas físicos, o que você está fazendo? Você está resolvendo o problema. Agora, quando você tem uma doença ali e você fala com todo mundo, menos com o médico, o que você está fazendo? Não está resolvendo. Você está só comentando. E aí nós temos um longo estudo sobre murmuração e o quanto isso é pecaminoso para o Senhor Deus. Jeremias não está murmurando. Jeremias está falando diretamente com Deus. Ele está fazendo o caminho certo. Agora, por que Jeremias utiliza essas palavras tão fortes? E por que ele está dizendo que essa maldade, que não é maldade, vou usar uma outra expressão, perdão, para não dar problema de interpretação bíblica, inclusive. Por que esta dor que Jeremias está sentindo, ele não está atribuindo aos perseguidores da Babilônia, ele não está perseguindo a pecaminosidade do povo de Israel, por que ele não está atribuindo às suas próprias maldades e erros? Por que ele está dizendo que Deus fez isso? Aqui eu te dou uma chave de bênção para a sua vida, é uma chave para você abrir várias outras portas de bênção na sua vida. Quando nós agradecemos a Deus, até mesmo pelas circunstâncias dolorosas que nós estamos passando, veja bem, quem está te falando não é alguém que tem a vida mil maravilhas, viu? Quando nós agradecemos a Deus, mesmo em situações dolorosas para nós estamos glorificando a Deus. E nós estamos dizendo aos problemas, nós estamos dizendo às injustiças, nós estamos dizendo às circunstâncias contrárias a nós que elas não são nossas senhoras e nossos senhores. Apenas para ilustrar, trazendo a sua memória, lembra de José, quando seus irmãos agora vêm pedir comida para ele e ele é governador do Egito e os irmãos não reconhecem ele e depois ele
se revela para os seus irmãos, os irmãos ficam assustadíssimos, e ele diz assim, ó, não se perturbem, não briguem, não se lamentem, porque foi Deus que permitiu tudo isso acontecer, para que hoje eu pudesse estar cuidando de vocês. Uau. É o mesmo coração que depois nós vamos encontrar em Jesus, que é o que faz isso em excelência, que é de olhar para as pessoas e dizer, não importa se vocês estão me levando para a cruz, não importa se vocês acabaram de cuspir em mim, não importa se vocês me chamam de príncipe dos demônios, não importa se eu faço tantos milagres e depois vocês me abandonam, eu os perdoo. Uau! Eu os perdoo. Por quê? Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E dentro do script do Pai, ele precisava passar pela cruz, ele precisava ser rejeitado. Então, quando nós conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas, nós paramos de reclamar, nós paramos de murmurar. E nós lamentamos sim, mas nós lamentamos a Deus, como Jesus Cristo fez no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, peraí. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Uau, que exemplo. Então, que Deus te abençoe. Faz esse devocional. Hoje, Jeremias 3, versículo 9, 10 e 11. Leia todo Lamentações de Jeremias. Nós vamos aprender assim a estar... eu li na versão King James, tá bom? E nós vamos aprender então a servir ao Senhor e temer ao Senhor mesmo nas circunstâncias ruins. Deus abençoe.